E aí, galera, voltei. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o gênero lírico. Lembrando que essas aulas são mais uma orientação para vocês poderem se aprofundar um pouco mais nos estudos autônomos, né? A gente não está no momento de poder se encontrar, de poder dar uma aula mais aprofundada, assim, em nível de debates e etc, né? Mas então a gente está fazendo o que pode no momento. Então, assim, vejam mais videoaulas no YouTube, procurem ler sobre o assunto, façam bastante exercício, que aí vocês vão conseguir um nível de conhecimento bacana dentro dos assuntos propostos nas videoaulas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o gênero lírico. Quando a gente fala dos gêneros literários, né, a gente tem que lembrar de um personagem que a gente vive falando. Não é um poeta, né, um filósofo, mas mesmo assim é muito importante para literatura, para crítica literária, né, para teoria da literatura, que é Aristóteles. Aristóteles, então, vai fazer essa divisão entre os gêneros, né? Vai falar assim, olha, a gente tem o gênero épico, que vai falar dos heróis, né? Do que os grandes heróis fizeram. A gente vai ter o gênero lírico, que vai falar do amor, do sentimento. E a gente vai ter o gênero dramático, que é aquele do teatro, né? Da narrativa teatral. Então, Aristóteles vai fazer essa distinção e essa classificação entre os gêneros. É importante a gente falar sobre ele. Ele não era poeta, mas é importante para a poesia, né, para a literatura. O próprio Platão foi um pouquinho mais poeta que ele. Só que ele é muito importante. Em todo nível de conhecimento, Aristóteles é importante, né? Para matemática, para a própria filosofia, para sociologia. Ele teve contribuições, né? Ele deixou contribuições muito fundamentais para os nossos estudos, né? Para o estudo ocidental. Então tá, o gênero lírico, como o próprio nome diz, né, vem da lira, um instrumento musical que acompanhava as histórias contadas, né, as poesias contadas. Então, antes da poesia ser registrada na escrita, ela era passada oralmente pelas pessoas, né? Lembrando que a escrita foi uma tecnologia e ela mudou a forma como as pessoas viam e registravam as coisas. Até hoje a gente tem literatura oral? Tem. As cantigas, né? Os nossos avós sempre têm uma história ou outra que não estão registradas. Mas estão onde? Na cabeça deles e eles passam isso pra gente na tradição oral. Isso é muito importante. Então, lembrando que a literatura tem muito disso, né? A literatura, antes de ser letra, ela é voz. Então, a literatura, antes de ser o que está escrito nos livros, ela era o que estava na alma do ser humano. E aquilo que estava na alma do ser humano era passado oralmente, de tradição para tradição, de geração para geração e por aí vai. Bom, um importante teórico da literatura, que eu não vou lembrar o nome agora, quer dizer, eu até lembro o nome, mas estou com medo de falar errado, porque não é brasileiro, né? É um nome bem diferente. Ele vai dizer que a essência do gênero lírico é a recordação, né? Recordes, do latim de volta ao coração, né? Trazer ao coração aquilo que a memória tem. Ou seja, quando a gente falar de amor, quando a gente falar de saudade, tudo isso a gente está falando do gênero lírico. Gênero lírico, vocês lembram aí do eu lírico, que é aquela voz dentro do poema. Lembrando que o lírico não é o autor, não é o poeta de jeito nenhum. O poeta é uma pessoa e o lírico é outra, né? Essa é a capacidade da literatura da gente ser outro, da gente outrar-se, né? Virar outro. Por isso que a gente lê um livro, às vezes deixa de ser um pouquinho a gente e vira um pouquinho o personagem, né? Isso é uma capacidade muito interessante da literatura. Então, o eu lírico é aquela voz dentro do poema que expressa a emoção. É isso que o eu lírico vai fazer dentro do gênero lírico. Enquanto o poeta é aquele que escreve o texto, não necessariamente tendo aqueles sentimentos, né, que ele está expressando ali. Por exemplo, um autor pode ser muito feliz na vida dele e escrever um texto sobre a infelicidade.
Isso não quer dizer que ele esteja infeliz, né? O Machado de Assis, por exemplo, escreveu a obra-prima da literatura brasileira, né? Uma das obras-primas da literatura brasileira, Dom Casmurro. E isso não quer dizer que em algum momento da vida de Machado de Assis ele tenha achado que a mulher o traiu. Isso é importante a gente fazer essa distinção. Então, quando falar do gênero lírico, lembram da musicalidade, da subjetividade, da saudade. Isso é muito importante. A temática da morte também é interessante da gente relembrar. A gente vai ter aqui no Brasil o nosso poetinha, né, Vinícius de Moraes, e ele arrumou uma forma muito interessante de falar para a criança, ou seja, de falar para os pequenininhos, como que funciona a morte, o que é a morte. Nossa, professora, mas que temática pesada, faz parte da vida. E ele encontrou, através daquela música que a gente conhece, desde pequenininhos a gente conhece, Aquarela, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, tudo isso. E lá ele fala que tudo vai descolorir. O que é o descolorir? É, na verdade, morrer, né? Ele encontrou uma forma lírica de falar para a criança como que a morte se dá, né? É através do descolorir, aquilo tudo que a gente coloriu durante a nossa vida, em determinado momento vai se descolorir. Isso é muito importante, bem interessante como ele fez isso, né? A gente tem também poetas, o próprio Vinícius, né? Quando ele escreve o Soneto do Amor Total, vou deixar para vocês olharem na atividade. O Soneto da Fidelidade também, e aquele lá que seja eterno enquanto dure, né? Uma frase aí bem famosa que o pessoal gosta de colocar aí nas fotos, né? De casamento e tudo mais. Não seja imortal, posto que não seja eterno, posto que é chama, mas que seja imortal enquanto dure. Ou ao contrário, né? Não tô lembrado bem da frase, mas é nesse sentido. Então, quando a gente falar do lírico, estamos falando do sentimental, do amor, da saudade, de tudo aquilo que envolve emoção do ser humano. Outra música e poema importante para vocês olharem é o Monte Castelo, do Renato Russo. Quando ele pega aquelas frases do Camões, né? O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, um contentamento descontente. Quando ele pega essa construção poética e coloca isso em música, misturando com frases bíblicas, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Então, tudo isso é lírico. É lírico e a gente tem que aprender a identificar o gênero lírico. Acontece muito de aparecer nas provas isso, né? Que o examinador quer saber que você sabe o que é o gênero lírico. E que você saiba quais são os elementos que compõem o gênero lírico. Então, tudo isso, sentimentalismo, musicalidade, métrica, rima, por aí vai, compõe o gênero lírico. Professora, só vai ter gênero lírico na poesia? Não. A gente tem dentro da prosa o que a gente chama de prosa poética. Lá dentro o lírico também tá trabalhando. Então, quando vocês olharem uma prosa em que há excesso do eu, em que há essa questão das emoções, isso é lírico, tá bom? Então tá, gente. Por hoje é só. É mais uma instrução do que vocês devem estudar, do que vocês devem identificar nos textos. A gente tem alguns tipos de texto dentro do gênero lírico, né? Como a ode, o soneto, que é muito importante vocês lembrarem, né? O soneto é aquele texto, aquele poema, em que é dividido entre 14 versos, 2 tercetos e 2 quartetos. A ode e a elegia também, né? O hino, que é aquela exaltação da pátria. Tudo isso eu vou deixar em exercício para vocês pesquisarem e irem um pouquinho mais a fundo. Tudo bem? Então, quando a gente vê aquelas coisinhas de amor, aquelas coisas de saudade, a gente sabe que é lírico, ok? Mais pra frente a gente vai conversar sobre o gênero épico e o gênero dramático, sendo os dois muito importantes para a gente poder ter essa noção da literatura, né? Do que é literatura, como a literatura trabalha e como ela funciona. Mas aí fica para as próximas aulas, tá bem? Estudem, não se desmotivem, continuem aí
Vai dar tudo certo, esse momento vai passar e fiquem firmes. Beijinhos!